Até quando a gente está fazendo o processo de recrutamento e seleção, muitas vezes você já vai ter aquele que vai falar assim: ah, eu não gosto de vender. Ou o outro fala assim: nossa, eu amo vender. Então, a gente já começa, quando a gente está trabalhando com os times de vendas, mostrando para eles que, na verdade, ou trabalhando com times que a gente quer que venda, mesmo que seja uma venda indireta, como no caso a gente estava no treinamento de secretárias de sucesso, né? A gente mostra que todo mundo vende. Na verdade, hoje, qualquer profissional em qualquer área, ele tem que vender. Ele tem que vender uma ideia, ele tem que vender uma postura, um conhecimento, um serviço, né, um produto. Então, independente de qual área que você atua hoje, você é vendedor. Você vende a sua ideia, o seu trabalho, né? Então, a gente já começa desmistificando isso. Hoje, você não pode assumir uma postura de eu não sou vendedor, porque senão você nem trilha a sua trilha de carreira bem-sucedida. E aí nós começamos, quando a gente vai montar times de vendas, a gente vai muito pelo que é o propósito dele. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Como esse trabalho onde você pode fazer isso, que é muito legal da venda, muitas vezes ele pode fazer a meta acima da até proposta pela empresa, porque ele vai ganhar mais. Onde você quer chegar com isso? Então a gente faz brilhar o olho dele, porque quando a gente tem alguém querendo, aí fica mais fácil ensinar técnica, oratória, porque tudo isso é aprendível, vamos dizer, né? Então a gente começa buscando o porquê dele. Quando a gente começa pelo porquê, o como fica mais fácil. Né? E por que que isso brilha tanto o olho das empresas? Porque nós temos gestores que são imediatistas. E quer coisa mais imediatista do que você ver quanto faturou hoje e que isso já vai entrar amanhã, né, na sua conta? Então, isso brilha o olho mesmo. E a gente começando por aí, fazendo com que esse dinheiro entre no caixa, fica mais fácil arrumar a casa em outros processos também, né, Leandro? É, a, é um conjunto de situações, né? Quando a gente fala vendas, não depende única e exclusivamente somente do vendedor, aquele que aborda o cliente. Mas ele é uma peça fundamental porque ele é a cara da empresa. Então, a forma com que ele se apresenta para o cliente, a forma com que ele expõe o produto, que ele vai fazer a negociação, que ele vai buscar uma decisão de compra do seu cliente, precisa ser bem realizada, bem feita. Porque se eu quero vender para esse cliente novamente, eu vou ter que fidelizá-lo, né? Ou vou ter que convencê-lo que o seu produto tem mais vantagens do que o outro concorrente. E a vantagem nem sempre é preço. A vantagem pode ser qualidade, a vantagem pode ser atendimento, rapidez de entrega, um universo de situações que podem vender esse produto ou serviço de uma forma bem consistente. Então, o grande fator de um vendedor é o quanto ele se prepara para a venda. Né? O se preparar para a venda tem a ver com a Márcia falou, oratória, o comportamento, postura, mas também conhecer do produto que está vendendo ou do serviço que está vendendo e da empresa a qual ele está defendendo para o momento. Porque eu vejo muitos vendedores que até sabem bem do produto, sabem do tipo do negócio e tal, mas quando ele vai falar sobre a empresa a qual ele está representando, ele não sabe nada sobre a empresa. E para um grande comprador, para um grande cliente, ele quer entender a procedência do seu produto, do seu serviço, se o relacionamento que eles têm com esse fornecedor é de alguma forma confiável ou não. Tanto isso faz uma segurança para o negócio, uma segurança comercial. E diante de tantas situações que a gente enxerga aí de golpes, né, de produtos não entregues, principalmente na indústria, de prazos que não se cumpre, então é um risco muito grande. Então o vendedor é aquela pessoa que tem que estar preparado para criar um relacionamento com o cliente, mas também saber o que está fazendo. Ele não precisa saber o nome das 5.000 peças, 5.000 produtos, mas aquele que é principal, o chamado 80-20,
ele tem que saber, ele tem que ter as prioridades, né? Todas as empresas têm produtos ou serviços prioritários. Isso faz um bom vendedor. Só que de qualquer forma, um bom vendedor também se faz com uma boa liderança. Se a equipe de vendas não tiver uma liderança que é proativa, incentivadora, que mostra os caminhos, que levanta a equipe, geralmente você não tem respostas duradouras de venda. Você vende bem um mês e os outros 5, 6 meses você não vende bem, né? Bate palma para uma grande venda que você tem, mas quando você não vende tão bem, o pessoal te detona, né? Então precisa ter uma estrutura que suporta esse vendedor, que suporta essa equipe de venda com bons líderes de venda. E o que a gente enxerga muitas vezes? O líder disputando a venda com a equipe. Com a equipe. Uhum. Né? Aí destrói. Então ele está competindo com a própria equipe. Porque geralmente as empresas escolhem muito mal e colocam um bom vendedor como chefe, como líder de vendas. O cara vende muito bem, mas nem sempre ele é um bom condutor de equipe. Porque o bom condutor de equipe, né, aquela pessoa, ela une. Ele tem que ficar no bastidor, mas ele sempre brilhou. Ele não aparece muito, né? Ele fica lá costurando a equipe, né? Dando suporte à equipe, incentivando a equipe, dando orientações, né? E o que a gente enxerga no dia a dia é uma pessoa que está disputando a atenção do dono da empresa ou do grande líder lá, de que ele é melhor que o vendedor dele. Então, de alguma forma, ele já está deixando de ser um bom líder. A competição tem que existir entre os vendedores e não do líder com o vendedor. E uma competição complementar, não é uma competição, vou ganhar assim e você não. Porque assim, um outro ponto interessante que você me fez lembrar é o seguinte: quando as empresas elaboram algumas metas de vendas, elas esquecem que eu preciso ter metas para a equipe também. Coloca meta individual, então assim, logicamente, você cria uma disputa desenfreada entre eles. Uma canibalização. Um quer roubar o cliente do outro, a região do outro e tal. Então, algumas empresas que já se tocaram disso, elas criam metas individuais, metas de equipe e a meta da empresa. E pagam proporcionalmente comissões no atingimento dessas 3 metas. Sim. Porque tem empresas que vendem e não tem lucratividade nenhuma, porque as vendas estão enormes, boas, mas a lucratividade ou a margem de lucro, que é o mais importante, geralmente é prejudicada. E aí, assim, só para complementar, uma coisa muito interessante sobre essa questão, até para a gente desmistificar, é que o vendedor tem que ser falador. O vendedor não tem que ser falador. O vendedor ele tem que ter sim técnica de oratória, mas ele tem que gostar de ouvir pessoas e saber fazer as perguntas certas. Vendedor é aquele que vai ouvir o outro para entender, porque nós, como seres humanos, para a gente compra por 2 motivos. Ou eu estou resolvendo uma dor que eu tenho, ou eu estou adquirindo um desejo, né? Eu estou realizando um desejo.